A paz do Senhor, amados, esse é o canal Capelania Online, eu sou a Mari e hoje eu venho falar para vocês sobre a capelania carcerária ou também capelania prisional, tá bom? É conhecida por esses dois nomes. E eu vou começar com um versículo que está lá em Hebreus 13:3, né? Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A situação carcerária brasileira é muito grave mesmo. E a capelania carcerária, ela nasceu com o intuito de alcançar essas pessoas que estão atrás das grades, levando para elas a assistência espiritual e social, que elas muito necessitam. O capelão prisional, ele se dedica à capelania, a essa capelania, Ele leva as boas novas do evangelho àqueles que estão encarcerados, ele cuida deles, dá aconselhamento, independente de religião, gente, tá? Independente de religião, condição social do encarcerado, raça, cor, sexo, opção sexual, Tudo isso não importa. O que importa é levar as boas novas do evangelho para todas essas pessoas que estão ali naquela situação de encarceramento, Bem, o público-alvo não são somente quem está encarcerado, não são somente os presos. O público-alvo do capelão, nessa situação, que vai fazer a capelania carcerária ou a capelania prisional, são os presos, os familiares dos presos, os agentes prisionais, os funcionários que trabalham também nas prisões. Todo esse público é alvo do capelão. Ele se dedica a todas essas pessoas, porque uma pessoa presa, ela tem várias pessoas que estão ali sofrendo também com ela. Pessoas que precisam estar no dia a dia se preparando para visitar. Não falo só de visita conjugal, também a visita normal. Eu conheço pessoas que já passaram por isso, de ter que visitar, no caso era um amigo que mais tarde se tornou até um esposo. E essa pessoa, essa minha amiga, ela se preparava, ela passava a sexta-feira toda cozinhando para levar um monte de comidas para ele, para os amigos. Passava a noite numa fila, passava por revista. Então, essa pessoa, ela se torna também frágil emocionalmente, porque ela está ali se dedicando àquela pessoa, que está encarcerada, mas ela também está um pouco encarcerada, porque ela vive, a vida dela fica convergindo para aquela situação. Muitas vezes ela tinha que passar as noites em beliche, esperando o horário lá da fila, isso quando ela não tinha que estar na fila na madrugada. Tudo isso abala o emocional de uma pessoa, gente. Abala muito, 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 sabe? Então, esse público, não só os encarcerados, familiares, todos aqueles envolvidos naquela situação, Eu considero assim a mais difícil. De todas as capelanias, eu considero essa capelania mais difícil, a mais problemática, a que exige mesmo que a pessoa tenha um chamado de Deus. E não é só ela ter um chamado, eu tenho um chamado e eu vou fazer, não, gente. Ela tem que ter ela sabe que tem um chamado, ela vai procurar pessoas que já fazem esse tipo de capelania para ela treinar, para ela saber mais a respeito, saber como se comportar, o que ela tem que fazer, como ela tem que entrar, como ela tem que se comportar em relação aos presos, aos familiares. Isso exige, assim, um preparo mesmo, não é só você chegar, eu vou fazer capelania, eu sou capelã, eu posso entrar. Não, não é assim, tá? Então, é sempre bom a pessoa ter essa noção, que não é ela cismar que vai fazer e simplesmente fazer, E, como eu já disse, existem as pessoas de lá que elas são mais difíceis, outras são mais flexíveis,
mas sempre saber que é o Espírito Santo que convence. Já que é o Espírito Santo que convence, você leva a mensagem do Evangelho, ora por aquela pessoa e cuida também. Existe o cuidado, né? A pessoa, ela aceita o Evangelho. Então, aquela sementinha ali, ela precisa ser regada. Ela precisa ser cuidada. Então, o trabalho do capelão, ele é um trabalho abrangente. Claro que isso é em todos os lugares, tá, gente? Mas a situação do prisioneiro, ela é uma situação específica, uma situação diferente, uma situação mais especial. É mais especial. Porque ele tá ali naquela situação, né? Assim, inexplicável. Eu já tive pessoas que viveram isso, entendeu? E por isso que eu falo, eu tenho um amigo que, de uma forma injusta até, ele foi preso, ele passou por essa situação e ele ficava muito mal e ele teve queda de cabelo, assim, ele teve muitos problemas lá dentro, problemas físicos levados pela sua mente, que estava mesmo bem deteriorada, ficou bem mal nesse período que ele esteve ali naquele lugar. Então, a todo capelão que assim, acabou o seu curso, eu quero fazer a capelania prisional, vá primeiro procurar quem já faça, aprenda, para fazer assim um trabalho evangélico, de levar o evangelho assim com excelência, que é o trabalho que Jesus merece, né? Aquele trabalho feito da melhor forma possível, tá bom? Então a gente sabe que quando nós vamos para esse lugar fazer esse tipo de capelania, primeiro temos que ter no nosso coração que Jesus veio para todos, para todos. Aquele que foi com Jesus, que Jesus falou, hoje mesmo estará no céu comigo, ele era um ladrão, gente. Entende? Então, existe mudança sim, existe mudança de vida. Jesus, quando falou que veio para os doentes, ele veio para esse tipo de doente, que é o doente espiritual. Eu às vezes ouço, todo mundo que está na igreja é ex alguma coisa. Tem que ser. Jesus veio para quem está doente, então ele era um ex-doente. Ele era um ex-doente alcoólatra, ele era um ex-doente assaltante, ele era um ex-doente assassino. Ele era um ex-doente. Jesus curou, Jesus transformou. Então o capelão ele tem que ter dentro do coração dele essa certeza que aquela pessoa foi chamada também, ela pode modificar a sua vida também, Jesus veio para ela também. Quando o capelão tem esse sentimento, ele está preparado para ir falar com pessoas que muitas vezes o resto da sociedade já está ali com o pé atrás com aquela pessoa. Então, essa certeza, né? O capelão tem que ter, que Jesus veio para salvar aquela vida. Então ele vai lá e fala o evangelho, tenta jogar essa semente e ora para que aquela semente frutifique naquele coração. E nesse país nosso aí, nesse nosso paizinho continental, são quase 500 mil de presos, se eu não me engano. E imagina, 500 mil de presos, aí envolve a família desses presos. Se for contar tudo junto, gente, são 4 milhões de pessoas. É gente demais. É gente demais precisando de uma palavra, precisando de um apoio, precisando mesmo de um carinho e saber que Jesus ama cada um deles, independente da situação que eles estão. Também existem certas regras que o capelão que trabalha na capelania prisional, ele tem que saber. E uma delas é não se envolver emocionalmente, não pode. Se envolver financeiramente, nem pensar em empréstimo de dinheiro, entrar com dinheiro para levar dinheiro para alguém, não pode, entendeu? Envolvimento jurídico, nenhum tipo desses envolvimentos. O capelão ele está ali para falar do evangelho. Ele não está ali para levar dinheiro para preso, para ficar de leve trás, levar carta, levar nada. Nem levar e nem trazer, entendeu? E isso é mais uma coisa que o capelão prisional faz, né? Ele se mantém à parte de toda aquela situação que está acontecendo ali.
Ele só vai ali falar do evangelho, ele não vai interagir, sempre lembrando o que eu falei, acho que no vídeo 2 sobre Jesus. Ele tem que ser transformador, ele não tem que ser conivente. Então, em momento algum, ele vai ser conivente, ele vai ser transformador, né? E ele tem que evitar esses envolvimentos. Fora isso, ele vai levar o evangelho, ele vai falar de Cristo, ele vai cuidar das almas. Então, é um outro tipo de capelania, e é, a meu ver, o que mais pede do capelão mesmo, sabe? Uma firmeza, assim, ele tem que acreditar no que ele está ali levando, ele tem que acreditar que Jesus veio por aquelas pessoas e que elas podem mesmo ser transformadas. Se não todas, algumas ali podem sim ser transformadas e vão mudar a história da vida delas. Amém? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se não estiverem inscritos e se quiserem dar sugestões para outros vídeos, deem, tá bom? E vamos orar pelos capelães, né? Vamos orar porque não é algo fácil de se fazer. Eu agradeço a todos vocês em nome de Jesus.